Então é o seguinte, ainda sobre esse assunto do ministro Alexandre de Moraes, vamos trazer mais um elemento para esse tema, porque o ministro, ele comentou pela primeira vez as revelações de que teria usado o Tribunal Superior Eleitoral para apoiar investigações fora do rito oficial. Moraes afirmou que, como presidente do TSE, tinha o poder legal de determinar a elaboração de relatórios, o que seria um procedimento normal no âmbito das investigações sobre fake news e milícias digitais. Ele negou preocupação com as reportagens e assegurou que todas as ações foram documentadas. Moraes também destacou que o TSE foi o caminho mais eficiente para preservar conteúdos nas redes sociais antes de serem apagados, justificando a necessidade de atuação neste sentido. Queria começar então com o Rafael Costa. Rafael, complicado aí, né, diante de tantas revelações, essa defesa agora do ministro, como que ele deve aí se defender? Ele tem dito que o TSE realmente tem o poder de polícia e o TSE tem mesmo essa característica, o Rafael? Tem sim, Alex, mas eu quero chamar a atenção para dois aspectos em relação a este fato. Primeiro, eu quero trazer a você, caro telespectador, uma breve reflexão. Pensem comigo. Primeiro, sai a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes estaria perseguindo os bolsonaristas. Ok. Em um segundo momento, você tem o Lula e a sua equipe saindo em defesa do Alexandre de Moraes. Ou seja, para qualquer pessoa sensata, basta observar a situação e a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona esse jogo, essa dança, né, do poder. E em relação à tua pergunta especificamente, Alex, sim, só que o Alexandre de Moraes, apesar de ter poder de polícia, ele está testando a inteligência do povo brasileiro. Porque em momento algum foi questionado isso. Em momento algum foi levantado a hipótese se ele poderia ou não ter poder de polícia. O que estão usando na falta de um argumento sensato que justifique o injustificável, estão utilizando aí de outros argumentos, justificando aquilo que não foi questionado, para que quem esteja ouvindo pense que há normalidade. E explico por quê. O grande erro nessa história toda, Alex, e caro ouvinte, ela não está baseada no poder de polícia, que sim, o Alexandre de Moraes tem, isso é um fato. O que ele não pode fazer é, uma vez sendo ministro do STF, conduzindo o inquérito no âmbito do STF, pedir produção de provas no TSE e orientar como deve ser feito o relatório. Juiz, a função de juiz, de ministro, é de julgar. Não é de ir lá falar, olha, você vai fazer um relatório de tal forma, porque eu, lá no STF, quero receber esse relatório para eu poder julgar da forma que eu achar melhor. Isso não pode, isso está errado e é isso, Rafael, que é questionado. As pessoas ligadas aí ao ex-presidente Bolsonaro têm dito que é de fato, aí, uma perseguição, né, a pessoas ligadas ao ex-presidente. Você acredita nisso? O próprio Alexandre de Moraes deu essa resposta para a gente. Um dia após esse escândalo, ele emitiu ordem de prisão contra 2 bolsonaristas, como gostam de dizer. Então tá na cara, todo mundo que tem um pouquinho de sensatez, é só observar os fatos. Me digam, quem de esquerda o Alexandre de Moraes está perseguindo? Quem de esquerda o Alexandre de Moraes está perpetrando em tantos atos, passando por cima da democracia, em nome de uma pseudo-democracia? Não existe, é só contra a direita, Alex. Tá certo. Professor Jefferson Acevedo, como é que você tem visto aí todas essas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Flávio Dino, né, que também já saiu também em defesa do Alexandre de Moraes. Enfim, agora começam aí a aparecer muitas pessoas, né, vindo a público fazendo essa defesa. Realmente agora Alexandre de Moraes tem que se defender, né, explicar toda essa situação, Jefferson. Então, caro ouvinte, a gente fica diante de um cenário que eu acho extremamente normal. Existe uma tese chamada apito de cachorro, que solta o apito, quando o apito toca, só os cachorros ouvem, né? A perspectiva do apito de cachorro é fazer com que o pessoal crie todo esse alvoroço mesmo. Foi assim no final das eleições, quando o pessoal foi pra rua pedir golpe militar. Foi assim quando tentaram atacar a sede da Polícia Federal. Foi assim quando atacaram o 8 de janeiro. Fiquei curioso nessa sua colocação. Quem são os cachorros? Isso fica subentendido, né, Alex? Boa. Vamos lá. Agora, com um caso que é completamente... Não vai pra frente. Por quê? É uma coisa muito simples, gente. Como é que o Alexandre de Moraes, que tocava os inquéritos das fake news e dos atos contra a democracia,
como que ele ia oficiar ele mesmo no TSE? E como o colega bem disse, ele tem poder de polícia, e é isso. Um juiz eleitoral, ele não age necessariamente como um juiz da justiça comum. Então, se o juiz eleitoral vê uma placa irregular aqui em Goiânia, por exemplo, vê uma placa irregular, que ele sabe que está descumprindo uma decisão do ponto de vista da justiça eleitoral, ele pode pedir para o assessor dele ir lá resolver isso o mais rápido possível. O que acontece é que o TSE manteve, inclusive, as provas dos crimes que estavam acontecendo nas redes sociais de forma muito mais célere. E como é que o Moraes ia chegar a oficiar ele mesmo? Ele ia sentar na cadeira do STF, mandar um ofício para ele mesmo no TSE. Então, assim, é uma loucura isso, de uma maneira geral, assim, não há possibilidade disso. O rito está todo documentado. A produção de provas, que inclusive foi utilizado para embasar os relatórios do STF, todos estão abertos, todos vão ser utilizados para ampla defesa. A defesa dos bolsonaristas podem utilizar e tudo mais. E é muito fácil falar, não prendeu ninguém de direita, mas assim, os dois bolsonaristas que foram acusados, um inclusive utilizava a conta da filha, que é menor de idade, para poder fazer ataques e soltar mentira na internet. Por quê? Porque ele queria se resguardar, porque a filha é menor, a imputabilidade da filha. Então, assim, inclusive, a Polícia Federal percebeu que algumas coisas foram postadas, porque ele está na Espanha, enquanto a filha estava dormindo. Então, outra pessoa estava utilizando, os pais estavam utilizando a conta. Então, assim, gente, você é livre para falar o que quiser e fazer o que você quiser. Eu sou livre para sair daqui, cometer violência, roubar, matar, fazer o que eu quiser. Mas eu não posso tentar fugir da punição desses crimes. Do mesmo jeito que você é livre para fazer o que você quiser, falar o que você quiser, acusar quem você quiser na internet, você também tem que se responsabilizar. A gente não está falando com criança, não. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Nem a vida é um direito absoluto. Então, assim, há a possibilidade de você cometer crime. Se quer cometer crime, cometa, ué. Mas tem que responder por isso. Agora as pessoas querem fazer o quê? Querem ir na internet, falar qualquer coisa, acusar, difamar, caluniar, soltar mentira sobre político A ou político B, e não querem ser punidas? Jefferson, vão ser punidas. uma matéria de um jornal muito sério no Brasil, né? Que é a Folha de São Paulo. Trouxe todas Sim, essas eu concordo. Mas eu acho que a Folha de São Paulo soltou a matéria e está criando um alarde que talvez não tão necessário. E no momento eleitoral. Eu não estou falando que a Folha está errada, eu estou te falando que isso, do ponto de vista jurídico, não vai demonstrar o que é. Mas como as pessoas estão tentando se apegar a qualquer coisa para falar que o Alexandre de Moraes está perseguindo, então isso vai ser muito útil para esse grupo. Eu sou um exemplo, Alex. Eu não lembro, na história da República Brasileira, de 88 até agora, nenhum presidente subiu num palanque para falar que não cumpriria a ordem de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro nesse processo democrático nenhum presidente fazer Bolsonaro falou isso. E o presidente Bolsonaro falou isso. Então, assim, você tem uma possibilidade de falar que agora é perseguição, mas ninguém fala isso. Eu posso muito bem agora, um desembargador do TJ falar, Jefferson, você tem que fazer isso, uma decisão. Eu chegar aqui agora na TBC e falar assim, eu não vou cumprir ordem de desembargador nenhum. Ele pode mandar me prender. Pode mandar me prender. E ele tá certo ainda, porque descumprir ordem do judiciário é crime. Você discorda, vai recorrer, existe instância para isso, e não descumprir. Agora o chefe do poder máximo do Brasil fala que não vai descumprir uma ordem de juiz, ele fala o quê para a população simples? Que não precisa descumprir nada. Eu não preciso cumprir ordem da polícia, não preciso cumprir ordem da justiça, eu posso fazer o que eu quiser. Mas você pode fazer o que você quiser, mas é o seguinte, existe lei, existe Estado democrático de direito, e vai ser punido por isso. Caro telespectador, eu ouvi com atenção a fala do nosso caro debatedor, inclusive até preferi não interrompê-lo, porque ele me trouxe o privilégio de poder explicar algo para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, e logo em seguida você ter o exemplo prático do que eu acabei de falar, porque é exatamente essa linha de raciocínio que a esquerda utiliza para tentar te enganar. Observem, vou falar novamente para que vocês consigam compreender com clareza. Nada do que ele foi falado é o cerne da questão. O aspecto aí não é uma questão de se auto-oficiar. Então quer dizer que o ministro do STF tem que oficiar ele mesmo enquanto ministro do TSE? Gente, isso é falácia, não é isso que está em questão. O fato é, independente de quem é o ministro do TSE, independente de quem é o ministro do STF, você, enquanto ministro, tem a função julgadora, tem poder de polícia para casos pontuais, determinar determinados atos, e isso é legal. Não é isso que está em questão. O fato é que, tendo poder de polícia ou não, sendo ministro, nesse caso aí você não pode,
é você interferir nos relatórios. A grosso modo, caro ouvinte, telespectador, isso é produção de provas. Não cabe a ele a produção de provas. O poder de polícia seria algo parecido com a polícia Rafael, militar. a gente percebeu ontem nos áudios, inclusive ele pede ali agilidade nos relatórios. Isso é crime. Ele não só pede a agilidade, como ele interfere. Ele fala, eu quero que incluam mais provas. Eu quero que coloque tal prova em específico no relatório. Ele literalmente moldou o relatório que ele mesmo iria receber no segundo momento. E é isso que não é admissível. Inclusive, essa é a parte que mais me causa, não diria espanto, né? Porque não acho que já passamos dessa fase, mas me causa mais surpresa, porque ele não comenta sobre isso, assim como o nosso debatedor também não comentou, porque não há defesa para isso. Só para finalizar, Alex, Sim. o nosso debatedor também falou que, pelo conhecimento dele, desde 88 para cá, ele nunca viu um presidente dizer que não iria cumprir uma determinação do STF. De fato, ele tem uma razão quando ele se refere a uma questão de ser um presidente. Entretanto, quero lembrar a vocês, caros telespectadores, que não há muitos anos atrás, Renan Calheiros, quando ele era presidente, ele compunha uma da presidência das câmaras, ele simplesmente recebeu uma ordem de um ministro, se não me falha a memória, eu acho que era o Celso de Mello, aliás, Marco Aurélio de Mello. E quando recebeu, ele simplesmente falou, não cumprirei. E não cumpriu. E sabe o que aconteceu? Nada.